Continuando aqui com a nossa análise dessa região configuração dos componentes, nós vamos observar agora os métodos gravar alterações e set resolução. Vamos primeiro aqui para o método set resolução. Esse método set resolução é o mesmo que está na janela do caixa, então você já está familiarizado com ele. O que é que vai acontecer aqui? Ele vai pegar uma lista de posições, essa lista ela vai ser carregada a partir dessa tabela aqui, olha, posição de componentes, tá? Daí ele vai analisar cada componente desses, ele vai pegar a bobina, tá? Começou com esse bobina aqui. Ele vai procurar um componente que tenha esse nome, então olha, for j to component count, ele vai procurar um componente que tenha o nome bobina. Achou o componente, o nome do componente bate com o nome do componente que está na minha lista de posições, bate com o nome do componente que ele acabou de encontrar aqui na janela do Delphi, na janela da aplicação, na janela do caixa. Sim, é igual. Então ele achou o componente bobina. Quando ele acha o componente, o que é que ele faz? Ele seta as propriedades, a altura, o left, o top, a largura. Se o tamanho da fonte for maior do que zero, ele vai setar o tamanho da fonte. E se o componente for do tipo label, ele vai setar o texto do componente. Legal? São exatamente as propriedades que nós temos definidas aqui. E é assim que está funcionando lá na aplicação, na tela do caixa atualmente. Agora vamos ao método para gravar as alterações. Esse método não existia lá na janela do caixa, é evidente. Foi criado aqui para nós posicionarmos e armazenarmos a posição dos componentes. Não só a posição, como algumas características. A fonte, o tamanho da fonte e tudo mais. Bom, o que acontece então nesse método? Primeiro eu preciso de uma lista de posições, e vou precisar também do componente que vai popular essa lista aí, que é um componente posição, componente VO. Eu crio a minha lista de posições, daí eu navego os componentes que estão na janela da aplicação. Se o componente for um T-control, se for do tipo T-control, eu já pego esse componente aqui. Por que que eu tenho que testar se o componente é do tipo T-control? Ora, porque eu tenho aqui, por exemplo, um componente MR-Enter. Eu tenho aqui um componente Pop-up Menu. Eu não quero mexer com esses caras aí, que não são do tipo T-control. Tá? Os demais são. Então, achei esse componente. É do tipo T-control? Eu instancio um posição componente. Posição componente VO. Daí eu seto os dados nesse posição componente. Primeiro eu pego o ID da resolução, que está lá no configuração. Esse configuração ele foi carregado na janela U configuração aqui. Tá? O ID da resolução vai estar carregado aqui. Pego o ID da resolução daqui e seto aqui no meu objeto, no campo ID resolução. O nome do componente é o name aqui do componente em questão. A altura é o height, esquerda o left, topo top, largura width. Se o componente for um tedit, eu vou pegar o tamanho da fonte dele. Se for um jvlistbox, pego o tamanho da fonte. Se for um panel, pego o tamanho da fonte. Um calcedit também. E um static text também. Se o componente for um jvlabel ou um label, eu além de pegar o tamanho da fonte, eu vou pegar o caption para eu armazenar o texto desse componente. Depois que eu faço isso em todos os componentes, nessa minha lista de posições, ela vai estar devidamente populada. Daí eu chamo o método gravar posição componentes, lá no configuração controller. Tá? Vamos ver o que esse método gravar posição componentes ele está fazendo. Então veja, ele recebe aqui uma lista de posição de componentes. Ele seta uma consulta SQL, update SF posição componentes, nome, altura, largura, topo, esquerda, tamanho, fonte e texto, onde o ID da resolução é igual ao ID da resolução passado e o nome é igual ao nome passado. Tá? Depois disso, eu instancio aqui a minha query, passo a consulta para ela e vou navegando na lista. Para cada item da lista, eu configuro os parâmetros que eu passei aqui, pegando os parâmetros aí do item em questão da lista, que vai ser um objeto posição componente.
e executo a minha consulta. Tá? E finalmente eu libero a minha query da memória. Tranquilo? Vamos ver, vamos observar isso aqui da seguinte forma. Select all from SCF posição componentes, where nome like edit. Vou colocar nem edit não, vou colocar total. Pronto, então na resolução 1 aqui, olha, que é a 1024 por 7008, eu tenho o subtotal, o total item e o total geral. Observem as alturas deles aqui, ó. 562, 562, 650, né? O subtotal e o total item, eles estão na mesma altura. Tá? Vamos executar aqui, para nós visualizarmos isso. Aqui, ó. Total item e subtotal, eles estão na mesma altura, 562, né? E o total geral está 650, que é esse que está aqui abaixo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou baixar um pouquinho o total geral e vou baixar também o total do item e o subtotal, tá? Vou salvar. Deseja salvar as alterações? Sim. Então, 562, 562, 650. Vou pressionar um F9. Olha só. 587, 576, 667. Tá? Então, as minhas posições, elas já foram alteradas. E quando eu chamar novamente a janela, né, como eu chamo o método setResolução, ele já posiciona para mim novamente. Legal? Mesmo que eu saia da aplicação, quando eu retornar para essa janela, os componentes eles vão estar posicionados, né? Se eu colocar novamente no lugar, é importante ter aqui o controle do mouse, do teclado, porque posicionar com o mouse não é tão fácil, tá? Então o teclado dá para fazer esse posicionamento mais fino, né? F12, salvar as alterações, sim. E aí novamente 562, 562, né, esse 649 também foi reposicionado. Legal? Então é isso, né? Tá funcionando 100%, tá posicionando, tá armazenando as informações de fonte. Vamos ver se ele está armazenando as informações da fonte. Aqui, por exemplo, olha, quando for um JV Label ou um Label, né, JV Label ou Label, ele vai armazenar também o caption. Não é isso? O problema é que aqui eu estou utilizando um static test, né? E eu também não quero armazenar o caption disso daqui não. Mas para a gente fazer um teste, é só para você observar isso aí funcionando, eu vou fazer o seguinte, ó. Se for static test, ele além de posicionar, além de armazenar o tamanho da fonte, ele vai armazenar também o caption, tá? Então vamos aqui F9. O nome desse componente é mensagens. Então vamos procurar aqui por mensagens. Não tem texto nenhum armazenado, né? Então você vê que aquele texto que está ali é estático, tá? E eu não estou carregando esse texto aqui de forma automática, né? Lá no meu setResolução, então eu vou aqui editar as propriedades e no texto, né, no caption, eu vou colocar o seguinte, olha. Outro teste. F12, salvei. Vou constar aqui novamente, F9, olha só, armazenou sem problema, outro teste, né? Mas
Quando eu chamar a janela, ele vai trazer esse texto para mim novamente. Por quê? Porque no meu set resolução, eu não estou carregando o texto nele, eu estou carregando apenas o texto em quem é T-label, tá? Em quem é T-static-text, eu não estou carregando. Legal? Beleza, então o que, que você vai fazer agora? Mesma coisa, né? Nessa janelinha que você está criando aí em paralelo para entender como é que as coisas estão funcionando, né? Você vai salvar a posição dos componentes agora no banco de dados. Tá? Se não for no banco de dados, pode ser até num arquivo, né? Salve no arquivo ini, salve no arquivo XML, ok? Apenas para você compreender plenamente como é que isso daqui está funcionando. Legal?